Olá, meus jovens. Estamos aqui mais uma vez, uma videoaula da Ciências da Natureza no EJA-E. Professor Neto, certo? Espero que estejam todos bem e possamos nos encontrar, num futuro bem próximo. Mas, contudo, espero que estejam bem, com saúde, vocês, toda a família, e que logo, logo estaremos juntos, sã e salvo, com saúde e todos, bem, para continuar o nosso curso de ciências, Ciência da Natureza EJA-E. Mas antes de começar a nossa videoaula, eu peço que vocês, acessem o canal do YouTube da escola, já se conecta, certo? Assistam aos vídeos, certo? Tem vídeo lá muito interessante. Assistam ao vídeo, de Ciência da Natureza, certo? Quantas vezes vocês puderem assistir. Deixem lá o seu like, Deixem seus comentários, que é muito importante a participação de todos vocês, ok? Então hoje nós vamos trabalhar, certo? Com a ciência da natureza, com a disciplina, Física, Química e Biologia, certo? Nós vamos trabalhar com essas três disciplinas e veremos logo, um assunto de química, de física bastante interessante, que é a dilatação térmica, certo? Quando fala de dilatação, a gente já vem na ideia da gente, na cabeça da gente, a questão de aumentar de tamanho, não é isso? E térmica quer dizer a questão do calor, tá certo? Então a gente já vem aí com essas duas conotações na mente da gente, certo? Aí o que diz? A dilatação térmica é a variação que ocorre nas dimensões de um corpo quando submetido a variação de temperatura, ou aumenta ou diminui, Quando faz a questão de aumentar. De maneira geral, os corpos, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos, aumentam suas dimensões quando aumentam sua temperatura, certo? E a dilatação térmica dos sólidos é o quê? Um aumento da temperatura faz com que aumente a vibração e o distanciamento entre os átomos que compõem ou que constituem um corpo sólido. Em consequência disso, ocorre um aumento de suas dimensões. Dependendo da dilatação mais significativa em uma determinada dimensão, pode ser o comprimento, largura ou profundidade, a dilatação dos sólidos é classificada como linear, superficial e volumétrica, dependendo da dimensão que vai ser dilatada, certo? Então a gente vai ver aqui, dilatação linear. Leve em consideração a dilatação sofrida por um corpo apenas em uma de suas dimensões, ou comprimento, ou largura, ou então profundidade. É o que acontece, por exemplo, com um fio, em que seu comprimento é mais relevante do que a sua espessura. Para calcular a dilatação linear, existe uma formulazinha. Professor, mas eu não sei, essa fórmula é muito complicada. Calma, eu vou só mostrar a fórmula, aí depois nós vamos fazer mais exercícios. Nas próximas aulas a gente vai fazer exercício, certo? Então nós temos aqui, essa é a fórmula. Aí o que significa esses símbolos, Delta L, variação do comprimento, pode ser em metro ou em centímetros. Ou L0, que é o comprimento inicial. Esse alfa, com o coeficiente de dilatação linear. E o delta, é o que? A variação da temperatura, tá certo? Então essa aqui é a forma para você calcular a dilatação linear. Calma que a gente vai chegar, certo? A fazer alguns exercícios e vocês vão tirar de letra. Sim, eu garanto que vocês vão aprender fácil, fácil. Essa é a dilatação linear, certo? Aí você vê, até ver aqui um exemplo aqui, Temos aqui um pedaço aqui de metal, tá certo? O comprimento inicial é 15, certo? Aí quando ele aumenta, que é justamente a variação do comprimento aqui, o que acontece? Ele vai para um comprimento final, tá certo? Então, a 20 graus ele estava um comprimento, a 150 graus ele estava em outro comprimento. Aí a gente vai calcular justamente essa variação aqui, que é justamente a dilatação, tá certo? Então, com calma a gente vai ver depois. Dilatação superficial. A dilatação superficial leva em consideração a dilatação sofrida por uma determinada superfície. É o que acontece, por exemplo, com uma chapa de metal delgada. Aí está aqui a fórmula também, certo? Que a gente vai ver com mais calma, detalhar depois nas próximas aulas. Mas é só para você já ter conhecimento, dessa fórmula, que é a variação da área, a área inicial, o coeficiente, de dilatação superficial e a variação da temperatura. Só que tem um detalhe. Esse coeficiente de dilatação superficial, ele é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Tá certo? Guarde bem essas informações que a gente vai
utilizar nas aulas próximas. Aí você vê aqui um desenho explicando, né, ó, a questão do uma chapa de metal que vai ser, né, dilatada, tá certo? Vamos lá. Dilatação volumétrica. Então, a dilatação volumétrica é o que? Resultante do aumento do volume de um corpo, o que acontece, por exemplo, com uma barra de ouro. Aí você tem aqui o exemplo, né? Ou seja, calcular a forma, variação do volume inicial, o coeficiente de dilatação volumétrica e a variação de temperatura, certo? A observação, o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Lembrando que cada substância tem o seu coeficiente de dilatação, tá certo? Aí você vê um exemplo aqui de um cubo, né, que ele vai aumentando tanto no comprimento, na largura, como, né, na espessura, que a gente vai ver com calma depois, que é a questão do volume, certo? Então, né, ó, só aqui uma chavinha que eu achei interessante para a gente fazer. Não consigo desatachar esta porca. Aí o rapaz lá disse, eu consigo. Aí foi o que ele fez. Aí ele esquentou, né, a porca e conseguiu fazer, né, aquilo que ela saísse. Ou seja, ele usou a questão da dilatação, né? Quando esquenta, ele vai aumentando de volume e então vai se dilatar, certo? Ok. Valeu aqui física. Vamos para química. Química, nós vamos ver a questão das soluções, né? Soluções. O que é soluções? As soluções é justamente o que? São misturas homogêneas de duas ou mais substâncias que possuem um papel importante em reações e análises laboratoriais. A salmoura é uma mistura de água e sal. É uma solução líquida, certo? O ar é uma solução gasosa. O aço é uma solução sólida. Vale salientar que a substância que se encontra dissolvida, né, é o soluto, enquanto a substância que dissolve o soluto é o solvente. Então nós temos esses dois componentes aí numa solução, o soluto e o solvente, certo? Aí eu trouxe aqui para vocês, né, exemplo de soluções, né? No caso aqui eu tenho a solução hipertônica, é uma solução que contém mais soluto do que a célula que ela é contada nela, ou seja, ela está, né, bastante, né, murcha, tá certo? Vamos dizer assim, certo? A solução isotônica, a solução na qual a mesma quantidade de soluto e solução está disponível dentro da célula e fora dela, tá aqui, ó, ela está no estado normal, tá certo? A gente vê aqui a questão da água está saindo, e aqui, ó, a água, né, tanto faz, ela entra e sai ao mesmo tempo, então fica a questão normal. Já na solução hipertônica, ou hipotônica, né, é uma solução que o soluto é menos do que, né, ó, que está aqui, ou seja, a água vai entrando, ela fica o quê? Inchada. Então aqui, na hipertônica, né, a água sai e fica, né, ó, murcha, né. Já na isotônica, ela fica normal, a quantidade de água, a quantidade de soluto, ou seja, ela fica, né, no tamanho normal. Já na hipotônica, é mais a água que vai entrando, o que acontece? Aí o que acontece aqui, ó, ela fica, né, inchada, tá certo? Beleza, show. Vamos lá. Em laboratórios e indústrias químicas, há uma grande utilização das soluções químicas, geralmente formada por dissolução de um sal, ácido ou base em água. Assim, torna-se necessário medir a quantidade de solutos presente em determinada quantidade de solvente ou de solução. Essa medida é chamada de concentração. Também nós vamos trabalhar depois com essa questão da concentração, certo? Aí existem vários tipos de concentração. Concentração comum, concentração em quantidade de matéria, em ppm, que é partes por milhão, em porcentagem, em volume e em massa, que é a questão do título. E outros tipos de concentração que a gente vai trabalhar com vocês, certo? Aí no decorrer do nosso curso. Por isso, aqui, né, vamos ver alguns exemplos de concentrações nas aulas próximas, tá certo? Aí nós temos aqui outros tipos de solução, que é a questão, temos aqui o soluto, certo? O solvente é a água, então nós temos aqui uma solução diluída, é quando você consegue, né, dissolver todo o soluto. A concentração, uma solução concentrada, já tem a quantidade de soluto maior do que a diluída. Na solução saturada, a quantidade de soluto é maior do que na concentrada e na diluída. E na solução supersaturada ou sobresaturada, ela tem uma quantidade de soluto bastante grande, certo? Muitas vezes não dá nem para você dissolver, mas
é um tipo de solução, tá certo? Podemos ver também na questão, né, da cor, que a gente vai diferenciar, se é concentrada ou não, tá certo? Beleza aí na questão da solução? Show! Aí depois a gente vai ver a questão, né, do pH para saber, né, se é ácido, neutro ou básico. Tudo isso aqui a gente vai ver nas próximas aulas com mais detalhe, tá certo? Aí nós vamos agora para a biologia, que é o que? A noção básica de fisiologia humana. Ora, fisiologia o quê? É o ramo da biologia dedicado à compreensão do funcionamento de um organismo, sendo responsável por desvendar todo o processo físico e químico envolvido na manutenção da vida. Aí você diz, para estudar essa fisiologia dos seres vivos, você precisa, né, saber de que todo o processo, como acontece o funcionamento, né, e atividades das estruturas que compõem o ser vivo, tá certo? E para compreender é necessário conhecer o quê? Várias partes da biologia, como anatomia, morfologia, né, a biologia celular, bioquímica, ecologia e biofísica. Tudo isso aqui vocês vão ter que saber para a gente, né, ter um conhecimento básico e interessante sobre a questão da fisiologia, né, como saber como funciona o corpo humano, né. Aí você observa aqui, né, a questão de célula, vamos ver a questão, todo o processo que a gente vai ter que desvendar para saber essa questão da fisiologia, tá certo? A fisiologia humana preocupa-se no entendimento do funcionamento do corpo humano, integrando, desse modo, conhecimento químico, físico e, é claro, anatômico. Essa área estuda desde a célula até o sistema que compõe o corpo. Dentre os processos estudados nessa área, podemos citar a digestão, a excreção, circulação e a respiração. Aí, quando compreendemos essa fisiologia humana, entendemos realmente o correto funcionamento, né, do organismo. Aí a gente vai ter que ver todo o processo, né, como é que funciona, né, a questão da célula, aí a célula vem a questão, né, dos tecidos, todo esse processo que a gente até já comentou alguma coisa, mas a gente vai entrar em detalhe, né, quando for mais detalhe na questão da fisiologia, né, que é a questão de estudar realmente, né, as partes do corpo humano e entender qual é a importância de cada parte, tá certo? Porque a gente vê o que? Pronto, a gente quer ver aqui, né, essa figura representa né, o ser humano. Aqui a gente vai ver aqui alguns tecidos, aqui a gente vai ver o que? É a questão do esqueleto, né, que é outro processo que a gente vai ter que estudar. E aqui a gente vai ver então, todo o processo da questão dos vasos sanguíneos, veia, tudo isso aqui a gente vai ver, porque daqui a gente vai fazer todo o estudo minucioso para saber como é o funcionamento, né, do corpo humano, do organismo, né? Como eu falei, né, ó, a gente sabe da questão dos níveis de organização. Os átomos, né, se juntam, né, se formam, né, mesma função, as moléculas, que essas se juntam, formam que as células se juntam, formam os tecidos, desempenhando a mesma função. Os tecidos, né, se juntam, formam os órgãos, né, se juntam, formam o sistema, e os sistemas que, quando se juntam, formam justamente o organismo. É esse aqui que é o nível de organização, né, ó, dos seres vivos. Né, que é a questão de como se forma, como foi adquirido aquela forma, ou seja, é isso que a gente tem que saber na questão da fisiologia. Saber detalhe por detalhe de cada parte, né, da menor parte que seja, tá certo? Muito obrigado aí pela atenção de vocês, né? Acessem o canal, né, JAF Conecta, certo? No YouTube, estudem, certo, pessoal? Estudem, porque o estudo é muito importante na vida do ser humano. E a gente que quer é o bem de vocês. Então, ó, estudem, fiquem em casa, se protejam, né? Protejam aquele que você ama, porque, certo? Ó, tudo é bom, mas é melhor quando é compartilhado na questão de proteção. Vamos proteger quem a gente mais gosta nessa vida. Muito obrigado, valeu, até a próxima aula. Professor Neto, estamos aí, tá certo? Firme e forte. Obrigado.